Eu quero hoje, rapidamente, ministrar algo, então, Alexandre, que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, e eu já compartilhei com alguns irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, por favor, preste atenção o máximo possível, e nós não vamos demorar. Nós temos, queridos, uma necessidade, todos nós. Talvez você entrou aqui nessa noite e diga: eu não tenho essa necessidade, mas eu quero afirmar novamente que talvez a gente não conheça. Ajuda ele ali, por favor, José. Pega ali isso. Obrigado, querido. Deus abençoe. Talvez a gente pense que não tenha essa necessidade, mas às vezes é porque nós não estamos enxergando muito bem. O tema desse mês, nesta igreja, nós estamos falando sobre uma igreja que cura. E o que Deus tem falado muito forte ao meu coração é que nós precisamos ser curados no mesmo lugar onde nós fomos feridos. Pastor, eu preciso voltar. Não, preste atenção. Talvez você não vai voltar aonde aconteceu, mas existem pessoas que se machucam nesses relacionamentos. E, queridos, no relacionamento do corpo, da igreja, e o melhor lugar para nós sermos curados é exatamente aqui, porque nós precisamos aprender a conviver, a lidar com as pessoas. Agora, preste atenção, nós temos uma necessidade como ser humano, de ter algo que preencha o vazio do nosso coração. E o que eu quero nessa noite ministrar é que uma das maneiras de nós sermos curados, algo que precisa acontecer, é nós termos os nossos depósitos, talvez esvaziados de algumas coisas que nós estamos trazendo durante toda a nossa vida, com a impressão de que aquelas coisas é que vão nos trazer esse preenchimento. Eu quero começar nessa noite afirmando para todos nós, que o nosso coração, ele tem um espaço que cabe exatamente o tamanho de Deus. Pastor, como assim? Meu irmão, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e a mulher para se relacionarem com Ele. Tudo que o homem e a mulher precisavam para sobreviver fisicamente estava no lugar onde Deus havia criado, mas Deus também cria eles para ter um relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que diariamente, então, o Senhor passeava ali pelo lugar onde o homem e a mulher estavam e eles se relacionavam. Mas um dia, algo sai fora do controle do homem, e esse contato, então, agora fica comprometido, e o homem passa a ter no seu coração um vazio que nunca mais foi preenchido por qualquer coisa na face da terra. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você que está em casa está nessa noite, mas talvez um dos grandes motivos de nós não sermos pessoas realizadas e felizes do que nós fazemos é porque os nossos depósitos, chamados corações, estão cheios de coisas com uma aparência ou com uma falsa aparência de felicidade, mas nós ainda não encontramos, porque esse coração não foi preenchido pela presença de Jesus Cristo. E nós precisamos voltar a falar sobre isso nesses dias. Alguns de nós sabemos que os discursos que têm sido feitos dentro das igrejas, em diversas situações, tem sido um discurso de bênção financeira, faz isso que Deus vai te dar aquilo, faz aquilo que Deus vai te dar isso, e tem se falado pouco, então, no que de fato a Bíblia nos orienta para fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, a Bíblia ela não é um livro ultrapassado, a Bíblia ela tem palavras suficientemente poderosa para mudar a nossa vida e para nos auxiliar em qualquer tipo de situação da nossa vida e de relacionamento. O que as pessoas estão falando lá fora, que é um livro passado, que é algo preconceituoso, não.
Quem torna a Bíblia preconceituosa são os homens que falam sobre ela. A Bíblia tem princípios, sim, e princípios que eu quero afirmar para você nessa noite, que podem nos trazer muita alegria e muita felicidade. Agora, a grande pergunta é nessa noite: qual é o nosso estoque? O que nós estamos carregando no nosso coração? Eu já falei isso aqui uma vez, mas se nós pararmos hoje para pensar, você que está aqui agora, ou está na sua casa, parar para pensar o que nós temos guardado lá na nossa casa, por exemplo, que a gente disse que um dia iria usar, mas nunca usa. Quem tem coisa assim lá em casa? Ah, eu tenho. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? As porcarias que eu guardo, 99% de tempo em tempo eu junto elas e boto tudo fora, porque eu nunca usei. Isso significa que tem coisas na nossa vida que elas estão preenchendo o espaço, querido, que elas não deveriam de preencher. Tem coisas que estão tomando lugar de coisas novas que deveriam de estar. Quer ver um exemplo? Tem gente que compra um fogão novo, mas deixa o fogão velho lá. Não, isso aqui eu ganhei da minha avó. Mas o negócio tem cupim, não tem, porque cupim não pega em ferro. Mas tem ferrugem, está dando tétano. Mas ele diz, não, esse fogão não. A geladeira eu ganhei da minha mãe quando eu casei. Querido, presta atenção. Enquanto algumas coisas não forem tiradas da nossa casa e desocuparem lugar, elas não dão espaço para coisas novas. E eu queria dizer algo para você nessa noite. O fogão que a sua avó te deu, a geladeira que você ganhou lá no seu início de casamento, meu irmão, preste atenção, foi útil um dia, mas hoje pode ser que não seja mais. O que eu estou querendo dizer com isso é que no nosso coração, como seres humanos, como homens e mulheres, nós temos uma necessidade, então, de estar com ele preenchido com alguma coisa, mas muitas vezes nós estamos com um coração tão cheio de coisas que não acrescentam nada de bom nas nossas vidas, e é por isso que nós vamos encontrar muitas e muitas pessoas que vivem durante toda a sua vida de uma maneira infeliz, exatamente porque não estão dispostas a abrir as portas do depósito e jogar aquilo que é lixo para fora. Você entende isso? Você está entendendo? Quem conhece aqui memória de computador, sabe, a memória de um computador, um HD, ele tem um espaço para encher de arquivo, e quando ele enche, você vai tentar salvar mais alguma coisa, e ele vai dizer, arquivo cheio, arquivo cheio. O telefone celular é assim, ele vai dizer, desinstale alguns aplicativos para que você possa fazer esse negócio. E nós precisamos entender que nós temos um espaço limitado, e que muitas vezes as coisas que nós estamos esperando não acontecem exatamente porque nós ainda não esvaziamos, nós ainda não tiramos aquelas coisas que um dia foram úteis para nós, mas hoje não são mais. Para nós passarmos por um processo de cura, independente se você está aqui nessa noite ou em casa e você foi machucado nesse contexto de igreja, ou foi machucado no contexto de família, preste atenção, existem coisas no nosso interior que são coisas inúteis, e o objetivo de uma coisa inútil é só ocupar lugar e nada mais, e muitas vezes trazer memórias desagradáveis para o nosso presente. Memórias do passado. Quer ver um exemplo? Quantos de nós ficamos presos, por exemplo, numa situação de trauma que nós passamos lá na nossa infância? Quantos casais, por exemplo, ficam presos a situações difíceis que passaram já no seu casamento e não conseguem se desencilhar daquele negócio, e aquilo fica ocupando um espaço, é aquilo que prevalece, é aquilo que domina, e não abre espaço então para as coisas novas. Diga aí para quem está do seu lado, esvazie o seu depósito hoje. Isso. Quando nós vamos a Neemias, no capítulo 3, abre comigo por favor, Neemias no capítulo 3,
Neemias, no capítulo 3. O capítulo de Neemias fala sobre 12 portas que estavam abertas. E quando Neemias começa a fazer a reconstrução daquela cidade que estava em ruína, ele começa então agora a consertar essas portas. Portas que deveriam ser edificadas, construídas. Eu não vou falar de todas elas, mas eu quero rapidamente citar aqui algumas que são importantes. A primeira delas, no versículo 3 do capítulo 3, diz: e a porta do peixe edificaram os filhos de Racenã, a qual emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Fala do peixe, em outra versão fala da porta das ovelhas. Essa porta era a porta utilizada para entrarem as ovelhas que eram destinadas então ao sacrifício pascal. Eu só quero passar rapidamente por ela e te dizer que essa porta pode perfeitamente nos remeter a Cristo, quando a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu no nosso lugar. Querido, o primeiro passo na vida cristã é nós recebermos, entendermos e recebermos então esse sacrifício, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, ninguém é obrigado a nada. Até porque quando nós fazemos isso por obrigação, nós não entendemos o propósito. Agora, pode então perfeitamente nos remeter a isso. O primeiro passo da vida cristã é então compreender o que Jesus fez e recebê-lo como nosso Senhor. Romanos, preste atenção nisso. Capítulo 10, no versículo 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é algo pessoal, intransferível. É a pessoa então que reconhece Jesus e diz: eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Certo? Vamos seguir um pouquinho para frente. O versículo 6 fala sobre a porta velha. E aqui eu quero parar nessas duas, e aí nós vamos encerrar nelas nessa noite. Libertação do passado. Querido, se a porta das ovelhas, ela remete ao Cordeiro, a Jesus Cristo, a porta velha, ela pode nos remeter então a um passado. Memórias que continuam nos ferindo, padrões de pensamento que nós trazemos durante toda a nossa vida, hábitos, culturas que nós desenvolvemos. Eu queria ler para você 2 Coríntios 5,17, que fala sobre passado e presente. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu quero falar algo para você nessa noite. Ninguém tem poder para nos acusar quando nós estamos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o passado não deveria de ser ferramenta do inimigo para nos dominar. Nós não deveríamos mais, a partir de Jesus, estar presos nas histórias traumatizantes ou frustrantes que nós tivemos. O objetivo de Jesus, meu querido, é que nós tenhamos cura nas nossas emoções, salvação sim, mas que nós sejamos curados, transformados e passemos então agora a andar em novidade de vida. Agora, para encerrar, que agora foi a introdução, amém? Versículo 14, fala sobre a porta do monturo ou a porta do lixo. Preste atenção nisso, por favor. Essa porta era a porta utilizada para jogar para fora todo o lixo que era produzido do lado de dentro. Essa porta era utilizada para despejar então o lixo que era produzido do lado de dentro. Eu quero dizer para você nessa noite
que se tem uma porta que precisa estar funcionando em nós, é essa porta que despeja do nosso interior todo o lixo que nós fomos acumulando durante toda a nossa vida. E se nós estamos aqui nessa noite ou nas nossas casas e essa porta não está funcionando em nós, o lixo vai se acumulando no nosso interior, tomando um espaço que não é dele, e nós vamos então, durante toda a nossa vida, procurar preencher algo que só Deus pode preencher, mas não está fazendo, porque nós ainda não abrimos essa porta e esse coração e esse depósito para ser limpo. Pastor, por que você está falando isso? Deixa eu falar algo para você. Todos nós, desde ou até mesmo antes do nosso nascimento, nós carregamos, querido, uma carga de cultura, de tradições, uma carga muitas vezes positiva e até mesmo negativa. Tem pessoas que são rejeitadas no ventre materno. Já está provado cientificamente que quando nós conversamos com o filho que está na barriga, ele ouve, ele reconhece, meu filho. Quando eu chegava em casa, minha esposa estava deitada quietinha. Quando ele ouvia a minha voz, ele começava a se mexer todo. Eles ouvem. E por isso muitas pessoas estão hoje vivendo uma rejeição desde o ventre muitas vezes, ou na infância, problemas, traumas que passaram. Então, é fato que nós vamos carregando, queridos, uma carga muitas vezes negativa, mas eu quero dizer para você nessa noite, a vinda de Jesus, a morte dele, foi exatamente, querido, a Bíblia não diz que Jesus morreu para nos enriquecer, Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundante, e para isso nós precisamos entender que o nosso depósito, ele precisa estar limpo, ele precisa estar disponível para que ele então cumpra o seu propósito na nossa vida. Então preste atenção, não é a vontade de Deus que a gente ande carregando o lixo que nós acumulamos durante toda a nossa vida. Essa porta precisa estar funcionando em nós. Quem não coloca o lixo para fora, você já experimentou deixar o lixo na sua casa acumulado por alguns dias? Quem já experimentou aqui? Desagradável, mau cheiro, mosca, barata, ratos. Espiritualmente falando, é claro que você não vai ver rato, barata, mas é mais ou menos isso, as coisas cheiram mal. Talvez, querido, a gente não perceba, mas é assim que fica o nosso interior, quando nós não nos permitimos, ou quando nós acumulamos coisas que já são estragadas e que não servem para mais nada. Pastor, como é que uma pessoa pode acumular esses lixos? Vai aqui algumas dicas. Nós sempre vamos denunciar. Isso é importante, é uma chave. Nós sempre vamos denunciar o nosso depósito, primeiro, pela boca. A Bíblia diz que o que a boca fala está cheio o coração. Nós vamos denunciar o que há no nosso depósito pelas atitudes, como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos a nossa família, como nós tratamos os funcionários, como o pastor trata os membros da igreja, como o pastor trata os obreiros da igreja. Isso denuncia o que está no nosso interior, atitudes que nós temos, pelos pensamentos. Pastor, mas eu não consigo parar de pensar em algumas coisas. Irmão, eu ouvi dizer por aí que um passarinho ele pode pousar na nossa cabeça, mas ele não pode construir o seu ninho na nossa cabeça. Então, às vezes, você vai pensar, agora, quando nós damos vazão para aquilo, alimentamos esses pensamentos, isso, querido, denuncia o que há no nosso depósito interior, pelas ações, pelas reações. Você já parou para perceber que a gente briga por tão pouco? Você já parou para perceber que tem outras pessoas com problemas e desafios muito maiores que os nossos às vezes, e elas estão administrando, mas a gente começa a se apegar a detalhes tão pequenos, e isso mostra o que há no nosso depósito. Nós somos denunciados diante dos relacionamentos que nós temos, das situações difíceis. É denunciado o que há no nosso interior quando nós somos contrariados, quando não concordamos com algo.
Então tem várias maneiras de nós colocarmos para fora. Eu queria te dar um conselho nessa noite. É dado, não é vendido. Se você se identifica com alguma dessas situações, querido, pare hoje mesmo, reveja os seus conceitos, reveja os seus valores, porque talvez nós estamos caminhando para um lugar de destruição, talvez nós estamos caminhando para uma direção onde algumas coisas nunca mais serão reconquistadas. É tempo de nós jogarmos o lixo para fora. Amém? Dá um sorriso para mim aí, por favor. Legal, alguns não sorriram, mas tudo bem, a gente vai sobreviver. Preste atenção agora. Nós guardamos muitas coisas no nosso interior que são inúteis. E o significado da palavra inútil é sem serventia, algo que não presta para nada. Ô irmão, sabe o fogão velho? Não acende mais, mas ele tem um valor, inestimável, porque eu ganhei da minha avó. Está lá, pegando ferrugem nas outras coisas. É inútil, sem serventia. E eu quero pedir algo para você. Eu vou falar algo aqui agora, para que você não faça nenhum pré-julgamento sem antes entender o que eu vou dizer. Nós que estamos há algum tempo já na caminhada de fé, nós que temos no nosso depósito interior conhecimento. Pastor, conhecimento é ruim? Não, não é. Mas ele pode se tornar algo inútil quando ele não acrescenta em nada, inclusive o conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que algumas esposas reclamam dos maridos, alguns, principalmente quando uma das partes não é convertida, os filhos reclamam dos pais, os pais reclamam dos filhos, e às vezes dizem assim, para que tu está indo na igreja? Porque quem não acompanha, pensa que na igreja hoje só se pede dinheiro e mais nada. Não. E Deus tem nos levado para uma direção, querido, onde nós queremos pregar o evangelho que muda vidas, evangelho que restaura famílias, evangelho que cura casamentos, evangelho que restaura relacionamentos de pais e filhos, evangelho sim que abençoa prosperamente em todas as áreas, mas não especificamente para trazer riqueza. O evangelho primeiro precisa gerar em nós transformação, mudança de vida. Então eu queria dar um conselho para você nessa noite, você que está em casa também. Se sua esposa vai para a igreja e volta da mesma maneira, procura o pastor e conversa com ele. E pergunta, pastor, o que tu está pregando lá? A minha mulher chega em casa, pastor, e parece que o capeta voltou da igreja. Meu marido chega em casa, pastor, e ali chega o representante do capeta. Eu não estou exagerando, nós ouvimos isso nos aconselhamentos. Então, meu irmão, nós queremos sim viver um evangelho, não que só te traz, ou que nos traga para a igreja uma vez por semana. E é por isso que muitas pessoas não estão sendo curadas, porque elas não se entregaram, elas não compreenderam ainda o que é esse evangelho, que tem o objetivo de mudar o nosso interior, de mudar as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações. Enquanto nós vivermos uma vida religiosa, enquanto nós virmos à igreja uma vez por semana primeiro, nada muda, porque nós não estamos interessados em religião, nós não estamos pregando religião, nós queremos sim ter um encontro com Jesus, com os seus princípios, porque isso é que muda as nossas vidas. Deixa eu falar algo para você. Se você no seu lugar aí ou em casa pensou, pastor, é uma heresia o que tu está falando, porque a palavra de Deus não é inútil. Preste atenção no significado de inútil, algo que não serve para nada, sem serventia. Eu já ouvi pessoas dizer, pastor, eu já li a Bíblia 22 vezes de joelho. É claro que a gente lê de joelho, não dá para tirar o joelho, mas eu já li 22 vezes, eu já li 50 vezes, pastor. Ok, se você leu a Bíblia todas essas vezes, é um sinal que você é um cristão transformado de verdade. Mas se isso não aconteceu ainda, conhecimento inútil. Eu vou explicar mais.
Você vai compra um livro de autoescola, você estuda ele, só para dizer assim, eu vou só conhecer, pastor, não vou tirar a carteira. Tá bom, é conhecimento, mas o que vai mudar na sua vida? Você compra um livro de mecânica e vai dizer, pastor, eu vou só ler. Querido, aquilo tem um objetivo de te ensinar a mexer em motor. E a Bíblia é um manual que, se você conhecer, você vai ver, ela te incentiva a mudança, a transformação, a viver feliz, mesmo com desafios. Nós lembramos, por exemplo, que a Bíblia diz, tende por motivo, eu gosto muito desse texto, porque todos nós passamos desafios, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Tudo o que Deus permite acontecer conosco tem um objetivo, nos tornar melhores. Isso é o Evangelho. Agora, meu irmão, nós precisamos entender que a Bíblia também é um livro que vai nos trazer direção. Mas você pode ler a Bíblia 50 vezes, você pode subir aqui e pregar a palavra. Eu não estou falando aqui de pessoas perfeitas, porque esse que vos fala não é. Nós precisamos, talvez como você, lutar todos os dias contra a nossa carne, contra os nossos desejos, e coisa difícil, a carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas nós precisamos tomar decisões, porque eu sei que essas decisões, primeiro, agradam a Deus, e segundo, vão me trazer transformação, vão me trazer mudança, vão me trazer vida abundante, que é isso que Jesus veio para nos dar. Você entende isso? Amém? Então, olha só, irmão, olha para mim, por favor. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantas vezes você leu, se leu de joelho ou não leu, o que importa é aquilo que nós colocamos em prática, é aquilo que nós vivemos, porque uma vida de religiosidade é uma vida sem sentido. Talvez sejam esses que vão chegar diante de Deus e Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, e eles vão dizer, mas a gente expeliu o demônio no teu nome, a gente curou enfermos no teu nome. Talvez pessoas religiosas. E se tem uma coisa que deixa Jesus enjoado, é a religiosidade. Então, leia a Bíblia sim, mas comece a colocar em prática na sua vida. O conhecimento da palavra de Deus precisa gerar mudança no nosso interior. E quando nós estamos machucados, feridos, sobrecarregados, nós vamos entender, lendo as Escrituras, que nós temos um Deus que se preocupa conosco, e é um Deus que quer se relacionar conosco, é um Deus que quer habitar em nós, é um Deus que quer preencher aquele espaço que talvez muitas vezes nós estamos procurando preencher com outras coisas. Pastor, quais são as outras coisas? Você já parou para pensar, para perceber que nós passamos às vezes a vida toda correndo atrás de coisas que nós precisamos ver? Você já parou para pensar que muitas vezes casais brigam porque a irmã gosta de roupa, não tem mais guarda-roupa, mas roupa. Você já parou para pensar que alguns casais brigam porque o marido ama mais o carro do que a esposa? Lustra o carro, pule o carro, compra peça nova para o carro, coloca cílios no farol do carro, mas na mulher ele não bota cílios. Obrigado, filho. Sabe o que é isso? Vazio existencial. Nós somos criados para nos relacionar. Quer ver uma das coisas que as pessoas se frustram na igreja? Eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Queridos, é uma bênção, é algo nobre. Eu me sinto honrado e privilegiado por Deus ter colocado sobre mim e minha esposa essa responsabilidade. Mas a vida de pastor não é uma vida de carochinha. E algumas pessoas pensam que ser pastor é só vir aqui, falar no microfone e depois se frustram, se machucam, vão embora porque não é aquilo. Porque a nossa expectativa está voltada para algo que não é Deus. E qualquer coisa que tente assumir o lugar de Deus nas nossas vidas vai trazer para nós uma falsa expectativa de felicidade, mas quando passar o tempo, nós vamos voltar a ficar tristes. Quer ver um exemplo? Pessoas que lutam a vida toda para enriquecer. Eu já perguntei, mas eu queria saber de novo. Quem quer ser rico aqui? Levanta a mão assim. Levanta a mão bem alto assim.
Eu quero ver depois por causa do dízimo, não é brincadeira, tá? Fica tranquilo, mas eu vou orar para você ser rico. Agora, você já parou para perceber que algumas pessoas, elas dizem o seguinte: eu vou comprar um carro de 200 mil. E talvez você conhece gente assim. Quando ela compra o carro de 200 mil, ela vai ver que o carro vai no mesmo lugar que o outro de 50 vai. Perdeu a graça. É momento de felicidade. Eu estou falando de um Deus, queridos, que nos sustenta o tempo todo, cheio de paz e de alegria. É a paz que excede todo o entendimento, mesmo diante de desafios que nós passamos, coisas difíceis. Deus nos sustenta com paz. É isso que preenche o vazio do nosso coração. Você entende isso? Você já leu a Bíblia quantas vezes? De joelho ou sem joelho? Não adianta nada se não estiver praticando. Agora vamos lá. Você quer saber o conteúdo do depósito? Pastor, como eu sei? Pergunta os de perto. Você quer saber o conteúdo do depósito? Pergunta para a esposa como é, quem é o marido. Você quer saber o que tem no depósito? Pergunta para o marido quem é a esposa. Pergunta ao filho quem é o pai. Pergunta a um obreiro que está mais próximo quem é o pastor. E eu peço nesse momento misericórdia para os obreiros, amém? Mas pergunta, porque as pessoas que estão próximas de nós, elas podem ver algumas coisas que nós não vemos. O grande problema é que nós temos um lixo acumulado no nosso interior, que muitas vezes é a discordância. Eu não concordo, e nós não aceitamos algumas coisas. Ô irmão, você deveria deixar se ajudar por quem está perto, mas nós não queremos isso muitas vezes, porque isso nos traz confronto. Sobre conhecimento ainda, e algumas coisas Deus está nos trazendo ao conhecimento. Provérbios capítulo 10, versículo 14, eu só quero falar isso, porque eu falei muito sobre conhecimento inútil. Não é errado ter conhecimento, mas olha só o que Provérbios 10, 14 diz, preste atenção: os sábios acumulam conhecimento. Pastor, não estou entendendo mais nada. Se eu estou cheio de conhecimento, se eu não estou cheio, o sábio acumula, o que eu faço? Aí você vai para um outro versículo de Provérbios 13, 16, que diz: todo homem prudente age com base no conhecimento. Acumular conhecimento somente é algo inútil. Agir com base naquilo que nós conhecemos, aí sim, então, é prudente. Então, irmão, eu quero te incentivar nessa noite. Busque sim conhecimento. Busque conhecimento da palavra. Você que não conhece a Bíblia ainda e está ouvindo e está sendo guiado pelo que você está ouvindo de pessoas próximas de você. Você que ouve dizer: pastor, é tudo ladrão. Vá ler a Bíblia. Vá procurar conhecer quem são os pastores. Pastor, é tudo enrolão. Vá conhecer. Não se dê o luxo de você experimentar algo e não ficar sendo dirigido pelos outros somente. Mas quando a gente não lê, quando a gente não conhece, a única coisa que nos resta é somente agir conforme o que nós escutamos. Então, os sábios acumulam conhecimento e todo homem prudente age com base no conhecimento. E aqui, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina a agir conhecendo que temos que tratar a esposa bem, que temos que respeitar o marido, que temos que cuidar dos filhos, que temos que ser uma igreja que busca Jesus. Enfim, tudo isso tem aqui na Bíblia para nos ensinar. Agora, não adianta nós conhecermos tudo isso e esse conhecimento ser um conhecimento inútil. Olha o que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz. Para quem acha que só conhecer é o suficiente, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados: o cachorro volta ao vômito, a porca lavada volta a rolar na grama, na lama. É conhecimento inútil, porque o conhecimento, ele precisa gerar mudanças em nós. E meu irmão, é uma questão de inteligência.
nós ouvirmos sobre um assunto e nós ouvirmos que muitas vezes nós estamos caminhando para uma direção de destruição. Nós estamos caminhando para uma direção onde nós estamos sacrificando a nossa profissão, sacrificando a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. Querido, é inútil nós ouvirmos se nós não praticarmos. E é uma questão de inteligência. Eu queria orientar nessa noite você, ouça o que estão falando na sua volta, mas dê ouvidos para aquilo que pode te ajudar. Eu sei que muitas vezes, e a gente percebe isso tratando com pessoas que estão feridas, muitas vezes é difícil de tomar uma atitude quando nós estamos vivendo as feridas do passado. Quando nós estamos vivendo ainda, alimentando as coisas inúteis no nosso interior. Mas eu quero também dizer algo para você nessa noite. Nenhuma das coisas que nós estamos buscando fora de Deus tem o tamanho necessário para preencher o espaço do nosso coração. Nenhuma. Você quer carro bom? Compra carro bom. Você tem condições de viajar? Viaja. Tem condições de ter um guarda-roupa cheio de roupas novas? Tenha. Mas não fique na expectativa que essas coisas vão preencher um vazio em nós que somente Deus pode preencher. Porque essas coisas, elas são bens que não duram muito tempo. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, isso é para a eternidade. Amém? Então Deus é muito maior do que todas essas coisas. Eu vou repetir o que eu disse no início. O coração do homem foi feito exatamente para o tamanho de Deus. O coração do homem não foi feito com tamanho de religiosidade. O coração do homem não foi feito com o tamanho do carro novo. O coração do homem, preste atenção nisso, não foi feito com a expectativa de um casamento ou de uma família perfeita. O coração do homem não foi feito, queridos, para ter dentro dele a igreja perfeita. Não. O coração do homem foi criado exatamente do tamanho de Deus. E conhecimento não preenche isso. Bens não preenche isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão andando em direção ao fracasso, sendo infelizes, porque elas ainda não abriram o coração para tirar o lixo que carregaram durante toda a vida e deixar Jesus entrar e mudar a sua história. Você entende isso? Pastor, mas se eu vier aqui na terça-feira, na quarta, me aconselhar, eu vou te ouvir, eu vou te orientar. Mas tem coisas na nossa vida que não tem homem algum que possa fazer. É só a presença de Deus enchendo o vazio que nós temos no nosso coração. Para encerrar nessa noite, Romanos 11:36 diz, Romanos 11:36, pois todas as coisas foram criadas por Ele. Preste atenção nisso. Todas as coisas, o nosso coração também foi criado por Ele, amém? Todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Nós fomos criados por Deus, e fomos criados para Deus, para nos relacionarmos com Ele. Querido, e se nós entramos aqui nessa noite, talvez abatidos, tristes, desesperançosos, Provérbios capítulo 3 diz o seguinte, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus preenchendo o vazio do nosso depósito. Tudo que nós queremos, preste atenção, em qualquer área da nossa vida, é ter os nossos caminhos aplainados, as nossas veredas endireitadas. Eu duvido, eu até posso me surpreender, mas eu duvido que aqui nessa noite tenham pessoas que estão batalhando para ser infelizes.
Eu duvido, querido, que aqui nesse lugar, nessa noite, tem pessoas em sã consciência que digam: eu quero ser infeliz, eu quero viver uma desgraça na minha família, no meu casamento, eu quero viver me incomodando com todo mundo na igreja, eu quero viver um ambiente ruim no meu trabalho. Eu duvido, em sã consciência não. Todos nós queremos as nossas veredas endireitadas, mas muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço por isso, abrir o coração. Sabe por quê? Porque quando a gente toma uma decisão como essa, a gente precisa dizer: Jesus, entra, faz o que tu tem que fazer, muda a minha história, muda a minha vida. Só que dá trabalho. Dá trabalho. A gente precisa mudar uma cultura de uma vida toda. Agora eu queria te dar um conselho nessa noite para você pensar. Se tudo que nós fizemos até aqui nos trouxe para um lugar que nós não gostaríamos de estar, é um sinal que é tempo de nós mudarmos de direção. Você não vai colher abacate se planta melancia. Você não vai colher laranja se planta aipim. É inteligência. Se eu quero mudança ali na frente, eu preciso hoje limpar a minha roça, arar a minha terra e plantar a semente que eu quero que produza fruto ali na frente. Agora, meu irmão, é preciso trabalho. Não tem mágica. É preciso trabalhar. E eu quero nessa noite orar com você. Eu não sei como é que cada um de vocês entrou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: como Deus gostaria que nós saíssemos daqui hoje. Eu não sei qual foi a sua intenção em vir para este lugar, mas eu sei qual é a intenção de Deus em ter você aqui. É te dar vida em abundância, é mudar a nossa história, é curar as nossas feridas, é nos ajudar a abrir essa porta então e jogar o lixo para fora. E eu não estou fazendo um discurso emocional. Por favor, seja razão agora e pense naquilo que você está vivendo até aqui. Se está bom, presta atenção nisso. Se está bom, não faça nada. Mas se você entende que pode melhorar, tem um Jesus que preenche todo esse espaço do nosso coração e nos ajuda. Amém? Baixe sua cabeça nessa noite, feche os olhos, por favor.